Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no nosso segundo estudo, abordando a narrativa de André Luiz na colônia Nosso Lar, depois que ele já se adaptou, depois que ele já se tornou um ser humano melhor. Então, no início da obra, nós estamos acompanhando as principais mudanças de André Luiz em relação ao seu íntimo, à sua visão perante a vida. No último estudo, nós vimos que André Luiz estava sendo convidado a integrar o Ministério da Comunicação a fim de que iniciasse um trabalho novo, um trabalho diferente, em que ele vai visitar a crosta terrestre e passar uma semana lá, descrevendo para nós, leitores, as suas anotações, os seus aprendizados. Vimos então, no final do último estudo, que ele, convidado por Narcisa, na verdade orientado por ela a integrar essa equipe, ele conversou com alguns conhecidos, Tobias e o mentor dele na colônia, que ele ainda iria conhecer, Aniceto, para que integrasse o Ministério da Comunicação. Lá nós vamos ver que os espíritos responsáveis por propagar a doutrina aqui na Terra são treinados, são instruídos a fim de que exerçam a função da mediunidade e da doutrinação, que é o diálogo com a espiritualidade. Então ele ficou muito feliz de conseguir uma vaga e uma entrevista com Aniceto. Ele diz então que uma alegria misteriosa o dominava, sublimada esperança iluminava os sentimentos dele. Um desejo ardente de colaborar em benefício do próximo, que Narcisa havia acendido no íntimo de André Luiz. Agora parecia encher a taça vazia do seu coração. Nós vimos ontem que Narcisa havia acertado em cheio, por ser um espírito de luz, que André Luiz estava fazendo bem, porém não se sentia completo. Estava sentindo tédio, porque não exercia mais a função de pai de família. A sua esposa a sua ex-mulher, não é? Na terra já havia se casado novamente. Seus filhos tinham crescido e tudo mais. E ele se sentia nessa posição, apesar de auxiliá-los na espiritualidade, sentia que seu coração estava vazio. Agora ele começava a sentir novamente o coração encher de harmonia, de amor, porque ele iria se dedicar ao próximo nessas lições no Ministério da Comunicação. André Luiz então trabalharia, conheceria a satisfação daqueles que cooperam para a felicidade alheia, muitas vezes de forma anônima. Ele procuraria a luz da fraternidade, servindo as criaturas. Ele foi, então, à noite procurado por Tobias, sempre generoso, que trazia a confortadora aquiescência do ministro Genésio. O ministro, então, um dos ministros da colônia, havia concordado que André Luiz fosse até o Ministério da Comunicação para iniciar seus trabalhos. Com sorrisos afetuosos, então, Tobias convidou André Luiz a acompanhá-lo, conduzi-lo à presença de Aniceto para conversarem sobre o assunto. Emocionadíssimo, André Luiz descreve que seguiu para sua residência, em que a nova personagem se ligaria de forma fundamental à sua vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar, ou seja, ele não tinha uma parceira em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que tinham sido seus discípulos na terra, num edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Aniceto recebeu então André Luiz e Tobias com extrema gentileza, causando uma impressão excelente. Ele aparentava calma, uma calma refletida de um homem que chegou à idade madura, sem fantasias, da juventude inexperiente.
embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava otimismo sadio do coração, cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do benfeitor de André Luiz, dirigindo-se de quando em vez olhares amistosos e indagadores a André Luiz. Então, Aniceto é um mentor, um espírito de luz, que exercia essa função de liderança no Ministério da Comunicação e atendeu André Luiz com muito carinho, ouvindo a sua história. Tobias então falou longamente, comentando a posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Nós sabemos que André Luiz foi médico, né? No livro Nosso Lar tem toda essa descrição da sua vida, de como ele foi como um suicida indireto, suicida inconsciente, já que ele não tinha intenção de se matar propriamente dita, porém não cuidou da sua saúde, não atendeu aos conselhos dos seus colegas médicos e assim, por conta da gula, por conta dos exageros da comida e da bebida, acabou desencarnando antes da hora. Então ele, que agora estava em reajustamento no plano espiritual, seguia a sua jornada nessa segunda obra da coleção André Luiz. Obras que são complementares à doutrina espírita, já que trazem informações e conhecimentos que não foram abordados em sua totalidade por Kardec. Depois de examinar, então, o André Luiz com atenção, Aniceto aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Tobias então diz: André está pronto e disposto, adiantou ele carinhosamente. Aniceto fixou em André Luiz um olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Aniceto então já alertava André Luiz que aquele grupo era um grupo de trabalho, que não se admitia má vontade, que ele teria que demonstrar uma vontade de trabalhar verdadeira, sincera, de auxiliar o próximo, respondendo por seus erros, se porventura fossem cometidos. Eles estavam ali para servir. Aniceto deixou isso bem claro a André Luiz, para que ele se despisse de suas vaidades pessoais que trouxera do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Então, mais uma vez, Aniceto deixava claro para André Luiz que o trabalho deles ali anularia o ego, o egoísmo. Todos tinham somente um objetivo: servir ao próximo, e não atender às exigências descabidas do personalismo. André Luiz então diz que fica surpreso. Aniceto percebe essa surpresa dele e continua: nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. Então a turma de Aniceto, de trabalho, eram de 50 indivíduos. E no momento ele tinha 3 vagas. Havia uma intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Então, como vimos,
Esse grupo treinava, era instruído para socorrer os indivíduos na Terra. E tinha apenas 3 vagas. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto o processo diferente. Vejam então que Aniceto informa que outros instrutores vão com todo mundo para a Terra, para os cursos, as instruções. Ele, porém, tinha um procedimento diferente. Ele não levava todo mundo junto. Ele dividia todos em grupos para que o trabalho tivesse uma especificidade maior. Como ele vai dizer aí, costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Então, é a metodologia de Aniceto, dividindo o grupo de 50 indivíduos em grupos menores, para a prática ser melhor aproveitada. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um padre, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Vejam a quantidade de indivíduos, cada um na sua profissão. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas, nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Então, como ele já disse, ele não ia com todos os 50 para a terra trabalhar. Ele iria com grupos de acordo com a aplicação do trabalho. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Notem que curioso, então. Aniceto não impedia que os diversos trabalhadores experimentassem outras instruções afetas a outros grupos, mas isso somente era aceito no tempo livre deles. Eles teriam que ser voluntários, ou seja, trabalhar no grupo que Aniceto definir, e quando eles estivessem no horário de repouso, eles poderiam se voluntariar para seguir os demais grupos. Dessa forma, então, que era permitido que os indivíduos de outras especialidades pudessem acompanhar os demais grupos no seu tempo de descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Então ele estava explicando que ia utilizar de todas as horas possíveis para as instruções, a fim de que todos tivessem o aprendizado, um aproveitamento de excelência. André Luiz então informa que ponderou, admirado, aquele processo curioso, enquanto o orientador fez uma longa pausa. Após mergulhar toda a atenção nele, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Aniceto então explicava que esse método de ensino, de trabalho, não era para somente benefício dos alunos, mas especialmente para que o instrutor também aprendesse mais e pudesse aprofundar o seu conhecimento, já que o instrutor que coloca a parte prática enriquece as experiências de todos, inclusive dele próprio. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo.
Então notem que quando Aniceto foi convidado pelo ministro Espiridião a presidir esse trabalho na comunicação, ele disse: eu aceito, porém dedicarei também tempo para a minha melhoria e a minha educação. Ele não pensava apenas em ser um mestre, um professor. Ele estava preocupado em exercer uma atividade, em ter uma liberdade no processo de educação que lhe permitisse também crescer. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Então, depois de explicar como funcionava o trabalho, ele aceitou André Luiz na sua equipe. Compreendo seus nobres programas, respondeu André Luiz, comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Notem a organização que existe na colônia, não é? Os trabalhos são remunerados. Nós falamos aqui dos bônus hora, que é o método de pagamento na colônia, e existem as tabelas de serviço. Então, o Aniceto já organizava para que André Luiz fosse colocado na tabela de bonificação do grupo da comunicação, vendo nele a honra que seria trabalhar naquela sessão. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. Entramos no capítulo 3, chamado No Centro de Mensageiros. No dia seguinte, André Luiz narra que ouviu longas ponderações de Narcisa e se dirigiu ao Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava ele o Tobias, prestimoso, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Então, apesar das inúmeras responsabilidades de Tobias, ele acompanhava André Luiz. Deslumbrado, André Luiz disse que atingiu a série de edifícios majestosos que se compõe a sede da instituição. Ele achava que encontrava universidades reunidas, dado o tamanho, a extensão daqueles prédios. Pareciam várias universidades, pátios amplos, povoados de arvoredos e de jardins, convidavam a meditações sublimes. Tobias arrancou André Luiz, então, do encantamento e disse: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Então, toda aquela extensão de prédios era somente a administração central. O grupo, a colônia, tinha um espaço muito mais amplo, mais vasto de trabalho. André Luiz então pergunta: mas essa organização imensa se restringe ao movimento de transmissão de mensagens somente? Tobias responde, sorrindo significativamente. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. Então notem, André Luiz pergunta: nossa, mas esse prédio enorme, toda essa extensão apenas para levar mensagens para a Terra? Apenas para servir de uma espécie de correio? Tobias sorri e fala: não se engane, aqui não é simplesmente um correio. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, o centro ali da comunicação, dos mensageiros,
preparava os indivíduos para serem cartas vivas na Terra, resgatando tanto no plano físico quanto no plano espiritual, porque trabalhariam na Terra, nas trevas e no umbral. Então é um grupo altamente treinado e preparado para o resgate de indivíduos em sofrimento. Não era somente o envio de mensagens, de cartas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Ele pergunta a André: você acha que a gente, nesse espaço enorme, com tantas obrigações, serviríamos apenas para levar notícias do além para o mundo? Não. Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, olhe, o Ministério da Comunicação e os mensageiros ali, naquele grupo, copiavam o que se passava nas grandes cidades do mundo espiritual superior. Eles estavam copiando os trabalhos das entidades de luz. Preparam-se ali numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então, não é somente a mensagem que é preparada para levar aos homens, mas sim pessoas, indivíduos são preparados para que deem o exemplo na prática, reencarnando, se dirigindo aos umbrais, às trevas, para resgatar os indivíduos. Não me refiro tão só a emissários invisíveis, ou seja, ali não são treinados apenas os espíritos. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Por isso que eu disse, são grupos que trabalham tanto encarnados quanto desencarnados. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Olha que trabalho bonito. Preparam centenas de médiuns e doutrinadores todo ano para reencarnar na Terra. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Todos vinham então preparados, por isso que aqui na Terra há muitos médiuns, há muitos doutrinadores. Nós vamos ver nessa obra que muitos falham, muitos caem nos mesmos erros do passado, esquecem seus compromissos e deixam de exercer a mediunidade e a doutrinação elevada. Mas muitos são preparados no centro de mensageiros para a reencarnação na Terra. Que me diz? Interrogou André Luiz, surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Então André Luiz, quando ouve que naquele local centenas de indivíduos são preparados todo ano, ele imagina que esse trabalho está bem adiantado aqui na Terra. Tobias, porém, fixou expressão singular, sorriu e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Ou seja, muitos se preparam, mas se preparar não significa que eles realizaram o trabalho. Milhares de mensageiros saem aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. É uma triste realidade. São raros os que triunfam aqui na Terra, como médiuns e doutrinadores. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo, ou seja, não conseguem nem parcialmente realizar. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço, sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Então vejam que é necessário esforço, dedicação do médium e do doutrinador, muita vigilância para não cair. Porque são muitos os convites aqui na Terra, como nós vamos ver nessa obra. Nós vamos ver os relatos dos médiuns e dos doutrinadores que falharam. Quais convites eles receberam, quais convites eles ignoraram e, portanto, falharam na missão.
Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Notem, então, que os instrutores alertam os médiuns e doutrinadores. Vocês precisarão se redimir, renunciar, ser altruístas, pensar primeiro no outro e não nos próprios interesses. Eles saem de lá esclarecidos disso. Os benfeitores da espiritualidade superior precisam de médiuns, de tarefeiros humildes, que não pensam nos seus interesses. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. E de fato é muito doloroso ver alguém que veio com a mediunidade aflorada para trabalhar na espiritualidade, no meio espírita, com a mediunidade a favor do próximo e simplesmente não cumpre com o prometido e acabam se tornando instrumentos inúteis. Possuem mediunidade, mas não trabalham, ficam ao contrário perturbados e não cumprem com a promessa ofertada quando retornaram ao plano físico. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas, se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Olha que comparação interessante para entender como a mediunidade pode se tornar uma ferramenta inútil. Quando o indivíduo vem sem o espírito de serviço, quando ele percebe a mediunidade, percebe o seu dom, no sentido de ter desenvolvido essa atribuição para exercer a mediunidade, mas não se dedica, ele é como uma enxada que enferruja. A enxada excelente para o trabalho da terra, mas se o trabalhador não tem esse espírito de serviço, a enxada enferruja. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Vejam que não é só a mediunidade. Aquele que vem também com muito conhecimento, mas não aplica em favor do próximo, também enferruja esse conhecimento. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos seus próprios interesses, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Portanto, meus amigos, é muito simples. Se colocarmos os nossos interesses pessoais, a falha é certa. Os interesses não podem ser os nossos. Se nós viemos com a faculdade mediúnica, com a facilidade no falar, no pregar, no instruir, essa atribuição precisa ser dedicada ao próximo, ao trabalho, à senda cristã. Senão iremos falhar fatalmente na tarefa. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. Todo trabalho tem suas dificuldades. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. E isso é verdade, nós vemos aqui na Terra. Poucos aceitam os obstáculos e vencem esses obstáculos sem reclamar. A grande maioria desiste por conta dos obstáculos. E aí esses obstáculos são diversos. Um familiar que não quer que a gente vá ao centro, uma esposa, um marido que não aceita a nossa mediunidade, um colega de trabalho que nos persegue, alguém da nossa convivência que perturba os nossos trabalhos. Os obstáculos são 1000, mas cabe a nós persistir, porque nos comprometemos a trabalhar na senda do Cristo, dando a nossa contribuição, ainda que pequena, para o esclarecimento dos encarnados e dos desencarnados. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte, ou seja, da luta.
Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. E aí nós vamos ver os médiuns que começam a cobrar para os trabalhos mediúnicos, os médiuns que não atendem mais os miseráveis e os pobres, mas sim priorizam os ricos, aqueles que podem dar oportunidades mais valiosas para eles. E aí eles vão se perdendo na tarefa. Algo impressionado, André Luiz considerou. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ele não imaginava, então, que as pessoas eram preparadas ali para a vida na terra. Ah, meu amigo, falou Tobias, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Então ele pergunta para André refletir: você realmente acha que a tarefa do bem é algo automático, que não depende da atuação humana? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Ou seja, os indivíduos geralmente aqui na Terra esquecem-se da simplicidade no servir e se viciam em cultos externos, nas práticas exteriores, como vemos no Evangelho, quando Jesus vai admoestar os doutores da lei, os fariseus, que se preocupam somente com os fatores externos. Se os discípulos do Cristo e ele próprio lavam as mãos antes de se alimentar, se vestem as túnicas brancas para o serviço religioso, esquecendo-se que por dentro eles são cheios de podridão. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com os cultos externos. Acreditamos resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Então, ele está dizendo que somente suplicar, pedir e orar não é o suficiente. Somente ficar nessa postura de esperar a intervenção divina não resolve, não soluciona. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. Então, orar com humildade, com amor, é respeitável, é santo. Deus dará bênçãos. Porém, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Então vejam, a gente pode pedir as bênçãos, a gente pode suplicar a Deus o auxílio e as bênçãos, mas nós temos que preparar o nosso corpo, a nossa mente para receber essas bênçãos. De nada adianta suplicar se nós não estamos sintonizados para receber as bênçãos do Altíssimo. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, ou seja, carteiros, mas sim espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. O objetivo, então, do Centro de Mensageiros, na colônia Nosso Lar, no Ministério da Comunicação, é preparar os indivíduos para serem cartas vivas, darem o exemplo do Evangelho na luta cotidiana da Terra. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. André Luiz se calou, então, emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Seu companheiro Tobias, após longa pausa, prosseguiu. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Então, muitos erram, a grande maioria erra, mesmo preparados na espiritualidade, porque estamos presos ao passado de erros que moldou nossas personalidades. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, ou seja, a cada existência, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Então vejam que forte essa expressão.
Quando nós renascemos na Terra, geralmente a gente se fixa muito mais nas tendências inferiores do passado do que nas nossas possibilidades de hoje, o que acaba por complicar o nosso futuro. É desse modo que prosseguimos aqui na Terra, agarrados ao mal, esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Olha que interessante. É muito comum aqui na Terra nós acharmos que as dificuldades da vida são punições divinas, quando na verdade são oportunidades. Oportunidades para a nossa ascensão. Quantas vezes falamos aqui nos diversos estudos que fazemos no canal? A função da dor, a função da expiação. O objetivo da expiação e da dor é de nos elevar. A expiação é uma oportunidade, é uma alavanca para a nossa ascensão. Então, não tenhamos essa visão equivocada de que quando encontramos obstáculos na vida, que seja punição divina. Eu estou passando por esse obstáculo porque eu fiz muito mal no passado. Não necessariamente. Muitas vezes, os obstáculos são as oportunidades que Deus está dando para a gente desenvolver virtudes. Cabe a nós, então, enfrentar o obstáculo e vencê-lo. Assim aprenderemos, sairemos mais fortes. O obstáculo, portanto, é uma oportunidade preciosa para aqueles que já conseguem enxergar, aqueles que têm olhos de ver. E não são punições divinas. A essa altura, André Luiz diz que eles alcançaram um enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Então eles chegaram num local em que muitas pessoas estavam entrando e eles começavam a subir as escadas numa conversação animada. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para André Luiz, adornavam as colunas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Então eles estavam chegando para as aulas, né? Eram muitos indivíduos que estavam chegando para as aulas. E eles iriam então se encontrar na sala dos professores, na sala dos instrutores, para apresentar André Luiz a Aniceto. Eles atravessaram as galerias vastíssimas, defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes, ou seja, em conversações. Em pequeno grupo que parecia manter uma conversação muito discreta, André Luiz encontrou o generoso amigo da véspera, que abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. É o Aniceto, né? Tão bondoso. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados, volte tranquilo. Ele dispensou então o Tobias e abraçou André para as instruções que iriam se seguir. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando meu natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. Voltando-se para André Luiz, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Então Aniceto mandou chamar Vicente, que era o único médico ali presente. E agora, com André Luiz, eram 2 os médicos, que ficariam juntos pela afinidade profissional no aprendizado. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos em frente o Vicente. Vicente falou a Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois,
que ambos se encontrarão à vontade partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou André Luiz, demonstrando extrema generosidade, e, após encorajar ele com belas palavras de estímulo, perguntou a Aniceto: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Então, Aniceto entregou André Luiz a Vicente, que é médico também, que tinha também uma experiência na Terra, e orientou eles a conversar, a dialogar, a fim de que André Luiz tomasse conhecimento dos regulamentos daquela instituição. E depois do meio-dia, eles iriam ter as instruções diretamente com Aniceto. Entramos então no capítulo 4, chamado O Caso Vicente. Vamos conhecer a história de Vicente. André Luiz disse: impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Vicente então acolhia André Luiz. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Então era a primeira pessoa que tinha retornado da terra que André Luiz tinha se aproximado. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então eles dois, sendo médicos, passaram a conversar sobre a limitação da ciência terrena, que não aceita ainda a ideia do espírito, como haviam dificuldades na Terra quando eles estavam encarnados, como a medicina no mundo espiritual era muito mais ampla e muito mais sedutora para eles do que a ciência médica aqui da Terra. Então eles tiveram vários assuntos que auxiliavam André Luiz também a compreender os trabalhos. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita à Terra em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-se ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Então, Vicente, apesar de ainda não ter composto uma equipe de trabalho em visitação à Terra, admirava muito o Aniceto e começou a contar para o André Luiz como eram os estudos e os trabalhos. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de 1 hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de 2 irmãos unidos, desde muito por laços espirituais. Vejam como eles se ligaram, então. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. André Luiz então contou da sua experiência para o Vicente. Quando ele desencarnou, encontrou a sua esposa casada novamente depois de alguns anos, isso trouxe revolta para ele teve dificuldade em lidar com esse sentimento. Então ele contou tudo para o Vicente. Imprimiu toda a ênfase possível ao seu relatório verbal, sensibilizando profundamente no curso da narrativa. Ele ficou emocionado enquanto contava para o Vicente. Em cada detalhe culminante dos fatos, detinha-me de propósito, disse André Luiz, salientando seus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que pareciam insuperáveis. Ele dividiu, portanto, tudo o que ele sentiu nos desafios pós-desencarnação. Vicente ouviu tudo silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminou a comovida exposição, ele pôs a destra no ombro de André Luiz e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Perguntou ele. Sua Zélia, que era a esposa de André Luiz,
respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Então vejam que depois de André Luiz dividir a sua história, que a sua esposa foi companheira dele até o fim da vida dele e somente casou-se novamente depois de alguns anos que André Luiz havia desencarnado, com Vicente foi diferente. E dado seu justo espanto, o novo amigo explicou. Meditou por alguns instantes para resgatar as lembranças e disse: Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Ele começava a dividir então a história dele. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, me casei com Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Então, no casamento dele, ele deu tanto valores materiais quanto afeto. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, de forma apaixonada ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. Então vejam que, contando a história dele para André Luiz, ele divide que foi médico, especializado no laboratório e que sua esposa era uma colaboradora direta, trabalhava com ele no laboratório. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Então ele percebia que a sua esposa não gostava muito de trabalhar no laboratório, mas ela renunciava à sua alegria em prol da harmonia no lar. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e a companheira sem defeitos. Vamos ver então o que aconteceu na vida dele. Contávamos 10 anos de ventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Então, depois de 10 anos de casados, muito felizes, o irmão de Vicente, que conta a história para André Luiz, acabou se aproximando deles. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa da família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Então vejam, depois que o irmão dele passou a viver junto da esposa e dele, ela começou a mudar de comportamento. Exigiu que fosse contratada uma funcionária para substituí-la no laboratório, a fim de que ela ficasse mais com os filhos. Ele concordou, satisfeito. Tratava-se, afinal, de uma providência interessante ao bem-estar dos seus filhos. Porém, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso na companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta do meu irmão. Ele não imaginava que o seu próprio irmão iria ter um caso com a sua esposa, e ela, muito menos, ter um caso com o irmão do seu esposo, com seu cunhado. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e flaucioso nas atividades profissionais. Então ele confiava no irmão, apesar do seu caráter um pouco
de desconfiança. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava eludir com o trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Então vejam, ele passou a ficar enfermo por conta de uma infecção numa ferida no seu nariz, na cavidade nasal. Algo que nunca tinha incomodado ele evoluiu então para algo grave. Em poucas horas, havia se declarado a septicemia, a infecção. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Então vejam, ele ficou muito doente, o Vicente. De repente, uma complicação de uma ferida antiga que nunca tinha incomodado, e ele veio a óbito muito rapidamente. Guardando como última visão, antes de morrer, o semblante ansioso de Rosalinda e seu irmão. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, parada, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Então a sua esposa tinha se casado com seu próprio irmão, com o seu cunhado, no caso, cunhado dela, irmão do Vicente. André Luiz então diz: como são idênticas as nossas histórias? Mas não, protestou Vicente. Por quê? Outra surpresa dilacerou seu coração. Somente ao regressar ao lar, soube eu que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Então vejam, a esposa de Vicente se apaixonou por seu irmão, e como era escandaloso demais ela divorciar-se dele para casar-se com o cunhado, eles resolveram assassinar o esposo e irmão, respectivamente. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de aplicar determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbira de obter na primeira oportunidade. Olha que maldade! O irmão de Vicente preparou uma colônia bacteriana para que a esposa dele inserisse na ferida nasal dele para que ele morresse. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se de meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você, o meu caso, naturalmente resumido. Que história do Vicente, hein? Que tristeza! E os criminosos? Perguntou André Luiz. Vicente sorriu e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório grande fortuna amoedada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indagou aterrado. Ora, André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Reflitamos então nessa história terrível do Vicente, em que sua própria esposa, em conluio com o seu irmão,
o assassinou de uma forma muito cruel, colocando nele uma colônia de bactérias que piorou a sua ferida e o fez desencarnar. Depois disso se casaram e ainda não começavam a sua expiação. Ainda não haviam pago por esse mal. Viviam uma vida relativamente tranquila, materialista sim, mas tranquila, sem desafios maiores. Mas a seu tempo eles iriam colher. Talvez nessa obra mais para frente nós receberemos a informação de como ficaram esses dois, mas já serve de reflexão o perdão do Vicente, a forma natural que ele contou essa história e de como ele aceitava que a lei divina que iria cobrar dos dois o que eles tinham feito, e não ele próprio, através de suas mãos. Finalizando então o segundo estudo dessa obra magnífica, vamos agradecer a Deus pelo aprendizado e rogar pelo amparo do Divino Amigo para que envolva as nossas mentes, a fim de que nos apliquemos ao estudo, mas principalmente à prática do amor de Deus em nossas vidas. Aprendendo aqui nas lições do Evangelho, nas lições das obras básicas e nas obras complementares, mas na vida do cotidiano, colocar em prática tudo o que aprendemos, perdoando as ofensas, amando os inimigos, sendo exemplos de virtude na família, no trabalho e na sociedade. Dessa forma estaremos cumprindo com os nossos deveres e também com as promessas feitas antes de reencarnarmos. Agradeço a presença dos amigos espirituais que nos inspiram, que nos abençoam, e peço que os mentores, os instrutores de nosso lar, especificamente dessa obra em que os mensageiros do setor de comunicação são treinados e instruídos, também nos iluminem e nos inspirem para que não falhemos na tarefa redentora de divulgação da doutrina espírita. Que possamos, portanto, ser inspirados para que não façamos interpretação errônea dos acontecimentos e das lições ensinadas por André Luiz e seus mentores. Dessa forma, esperamos cumprir com fidelidade a tarefa que Jesus nos incumbiu, instruindo e levando a palavra do Mestre a todos os corações possíveis. Graças a Deus, que assim seja e que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo estudo.